O que a antiga Pérsia e o fim do mundo tem a ver com tudo isso que está acontecendo, né? Pega aí Israel e Irã. Será que é uma profecia de Ezequiel que está se cumprindo? Não sei, são mistérios, mas que a gente deve ficar atento e observar essas coisas, porque elas estão aí nos jornais, na TV, nas mídias. Vamos dar uma analisada nisso, dar um contexto aqui, para a gente deixar isso. Nós não vamos ter uma resposta definitiva, mas pelo menos para a gente deixar isso para se pensar, né? Porque pode ser que esteja se cumprindo essa profecia aí. Então vamos dar uma contextualizada aqui. É o seguinte: o Império Persa, que é o atual Irã, ele estava em 539 a.C., sob a regência dos reis Ciro, esse rei que regia. E quando ele conquistou a Babilônia, quem estava na Babilônia? Os judeus, eles estavam exilados lá na Babilônia. O que o rei Ciro fez? Ele libertou os judeus, falou: olha, vocês podem voltar para suas casas, e permitiu, fez um decreto para que o templo fosse reconstruído. Interessante isso, né? Era um rei. A gente vai ler aqui agora um texto que fala sobre ele no livro de Isaías, que ele liberou o povo para voltar para lá e liberou a reconstrução do templo que havia sido destruído, né? Então, quer ver? Isaías 45, eu vou ler aqui do 1 até o versículo 5. Assim diz o Senhor a Ciro, seu ungido, a quem tomo pela mão direita para bater nações e desarmar reis, para abrir diante dele as portas para que não sejam trancadas. Eu irei adiante de ti e deixarei planos os lugares acidentados. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Eu te darei os tesouros das trevas e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamo pelo nome e te concedo o título de honra. Olha o que ele está falando para Ciro. Embora não me conheças. O que é triste, né? Eu sou o Senhor e não há outro além de mim, não há Deus. Eu te capacito para a batalha, embora não me conheças. Eu sou o Senhor e não há outro Deus. E ele fala: embora eu te capacito para a batalha, e você não me conhece. Isso que é triste, né? Porque o que está. Quando Deus fala assim, e não me conheces, porque Ciro foi usado por Deus. Deus usou Ciro para ir lá e conquistar a Babilônia, libertar o povo judeu daquele exílio que estava na Babilônia e a reconstrução do templo. Mas Ciro não o conheceu, o que significa o seguinte: que Ciro não dobrou os joelhos ao Deus nosso Senhor. E ele fala: não há outro Deus, e ele não me conhece. Olha que interessante, se a gente pegar aqui no 44, 28, ele diz assim, ó, que digo acerca de Ciro: ele é meu pastor e cumprirá tudo que me agrada. Ele dirá sobre Jerusalém: ela será edificada e o fundamento do templo será lançado. Sabe quando foi escrito isso aqui? 200 anos antes de Ciro nascer. 2 séculos antes de Ciro nascer, Deus já chamava ele pelo nome e Deus já tinha um propósito para ele. Impressionante. Eu leio um texto desse aqui, eu me arrepio profundamente. Olha como Deus está no controle de todas as coisas. Presta atenção nisso. Entenda isso, que Deus é soberano, ele está no controle de todas as coisas. E aí uma aplicação, o que a gente pode entender com isso? Deus usa pessoas que não são cristãs, que são pagãs. Quando a gente fala que pagão, não está ofendendo, né?
Ah, o cara, pô, tá me ofendendo de pagão. Não, o paganismo quer dizer o seguinte: você não crê no Deus verdadeiro. Eles lá, naquela época, tinham muita idolatria, muitos deuses, muitos protocolos de seitas, de sacrifícios. Tinha gente que sacrificava até os filhos. Nascia um filho, ele sacrificava a um determinado deus lá, porque ele queria alguma coisa em troca, entendeu? E aí Deus fala lá: eu sou o único Deus, não há Deus além de mim. Então, quando a gente fala pagão, é isso, tá? Não é no sentido de ofender ou você é um pagão, não. É que você não crê no verdadeiro Deus. É isso aqui. Então, Deus, ele utiliza pessoas que muitas vezes não se dobraram a ele para ele executar os seus propósitos. Ponto final. Olha a soberania de Deus, né? Bom, e aí? Aí vamos falar um pouquinho do Irã moderno e a criação do Estado de Israel. Bom, o Irã, a região Pérsia, né, vamos dizer assim, a Pérsia, ela passou por uma islamização, quer dizer, os muçulmanos foram lá e começaram a habitar a Pérsia e tal, então ela passou a ter a maioria islâmica, então ela passou por uma islamização. Agora, naquela época, né, há um tempo atrás, não havia ainda o Estado de Israel. O Estado de Israel foi criado em 1948. Mas os judeus e os muçulmanos conviviam relativamente bem. Tudo bem, tinha aquelas intrigas é, religiosas que eram comuns à época, né? Não era uma coisa violenta, né? Não era um negócio que com arma, vou jogar. Não, você não crê, não, eu creio no Deus. Era uma coisa assim, mas não significava que os governos, né? O governo do Irã, com o povo judeu fosse assim hostis uns com os outros. Era uma coisa comum à época, né? Então, havia uma cooperação ali entre o Irã e o povo judeu, era uma troca de petróleo, troca de armamento, eles eram parceiros estratégicos. Ainda não existia o Estado de Israel, mas os judeus moravam ali um pouquinho espalhados em terras palestinas, aonde é hoje o Estado de Israel, né? Que era uma terra toda enorme lá, que era uma parte da Palestina quando veio a divisão para ser criado o Estado de Israel. O governo inglês ofereceu, falou assim: olha, tá aqui, palestinos, estão aqui essas terras, escolham. Os palestinos não quiseram escolher, isso é o que se tem na história aí. E os judeus falaram: tudo bem, dá esse deserto para nós que nós vamos pegar. E aí, então, foi criada a nação de Israel em quando? Em 1948. Só que na época o Irã ele era uma república é, administrada, vamos dizer assim, regida por chás, sultões, né? Aquelas hierarquias. Então, na época existia o Shah Mohammed Reza Pahlavi. Ele era um cara que reconheceu o Estado de Israel. E eles eram parceiros, continuaram parceiros. Havia ali uma troca de novo, de armamentos, de petróleo, eram parceiros estratégicos. Inclusive, quando a nação de Israel foi criada, tempos após ela ter sido criada, os judeus criaram uma embaixada em Teherã, na capital do Irã. Então tinha aí uma parceria. Aí, em 1979, o que aconteceu? Houve uma rebelião, uma revolução islâmica. E aí, o que houve? Tiraram o Shah Reza Pahlavi, né, o Mohammed Reza Pahlavi, e eles adotaram aqueles regimes de ayatolás, né, que eram uma república islâmica xiita. Existem os xiitas e os sunitas. Os xiitas, todo mundo, às vezes até a gente usa quando a pessoa é muito regrada, ela é muito, né, olha, eu faço tudo certinho. Pô, você vai ser um xiita, quer dizer, eles são os caras que eles seguem lá algumas tradições que não deixam as mulheres, se aparecer o cabelo de uma mulher, ela é
quando não é morta, ela é surrada até se ferir muito. Então, a mulher que é um ginecologista, só ginecologista mulher, não pode um homem atender se ela estiver passando mal, não pode um homem atender ela no hospital, enfim. O regime de ayatolás foi complicado. E eles, esses xiitas, eles já colocaram para eles que Israel é uma usurpadora das terras palestinas. Logo, elas precisam ser riscadas no mapa. Então, o povo iraniano, não o povo, né? Esses governantes que estão lá, que antes era o Ayatollah Khomeini, agora é o Ayatollah Khamenei. Eles dizem o seguinte: temos que tirar Israel do mar, matar todos os judeus e acabar com o Estado de Israel, né? Que é um movimento sionista, né? O movimento sionista é assim, que entende que Israel tem a sua terra. E eles são anti-sionistas, eles não querem, não reconhecem o Estado de Israel, que foi reconhecido pela ONU e tudo mais. Além deles não reconhecer, eles querem acabar com tudo, entendeu? Então essa era a situação lá após 1979. E ficou rolando isso aí. Rolando, até que o Irã, um país rico, tem petróleo. O que ele começou a fazer? Ele começou a enriquecer urânio. E o enriquecimento de urânio ele tem várias etapas, né? Ele tem algumas etapas que servem para gerar energia. Energia, vamos dizer assim, limpa, né? Que não é a queima de petróleo, caldeiras, nada disso. Então é para gerar energias para a cidade, para usinas, enfim. Só que quando você passa de um limite no enriquecimento do urânio, o que acontece? Qual é o propósito de se enriquecer urânio, além daquilo permitido para a energia? É criar a bomba atômica. E a ONU fica em cima. Tem países aliados. Os Estados Unidos está cheio de países aliados ali no Oriente Médio, Arábia Saudita e tal. E se o Irã virasse uma potência nuclear, quer dizer, tivesse a bomba atômica, não precisa adivinhar muito aonde eles lançariam essa bomba atômica, já que o propósito deles, dito abertamente nas emissoras, nas redes e tal, e às vezes publicado aqui, que é dizimar o Estado de Israel juntamente com o seu povo judeu. Aí o que aconteceu? A ONU tem os seus fiscais lá, os seus observadores, e foram lá e foram avisando: olha, o Irã está produzindo, está enriquecendo urânio além da conta. O Irã, e ninguém tomava providência, ninguém tomava providência. Israel é um país poderosíssimo, tem uma esquadra aérea fortíssima, poderosíssima, tem aliados, um aliado enorme é os Estados Unidos, e falaram assim: bom, já que ninguém está fazendo nada, a ONU não está fazendo nada, então eu vou fazer, eu não vou pagar para ver o Irã ter uma bomba atômica, porque a partir do momento que o Irã tiver uma bomba atômica, ele vai lançar para nós. E na época, por exemplo, quando os ayatolás assumiram, fizeram essa República Islâmica Xiita, o que eles fizeram? Para não ficar um ataque muito aberto, muito claro, olha, Irã contra Israel, o que eles fizeram? Eles começaram a subsidiar, a bancar, a patrocinar milícias, que são os grupos terroristas, como o Hezbollah no Líbano, os Houthis no Iêmen, o Hamas em Gaza, que houve esse ataque aí agora, dia 7, dia 8 de outubro, recente, que o conflito começou ali. Então, o Irã financia todos essas milícias aí para atacar Israel. São milhares, são centenas, milhares de mísseis jogados em cima da nação de Israel. E a gente viu aí, a gente vê na mídia, né, na televisão, que eles têm aqueles Iron Domes, né, que é um sistema de defesa que ele consegue interceptar um míssil no ar, sem que o míssil caia. E eles, aí quando veio
Quando Israel foi lá e atacou o Irã, aí o Irã atacou com força Israel com mísseis balísticos. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas o míssil balístico ele atinge milhares de quilômetros por hora. Ele sobe além da atmosfera e quando desce, ele desce com uma velocidade muito grande. E assim mesmo, Israel conseguiu abater alguns caíram em regiões não habitadas, né? Mas foi uma coisa muito triste que aconteceu. Agora parece que está um cessar-fogo aí, porque os Estados Unidos tentou ali, pô, vamos parar, vamos cessar fogo. Aí o Irã falou, não, vamos ver. Ficou, os Estados Unidos percebeu que ele estava enrolando e os Estados Unidos acabou entrando nessa guerra aí, e eles acabaram. O que eles fizeram? Eles acabaram com todas as instalações nucleares que o Irã tinha. Então, hoje, para o Irã voltar, os cientistas também foram mortos pelo Mossad, né, que é o sistema secreto lá, da agência secreta de Israel, sabiam onde estavam os cientistas. Então, assim, para o Irã começar a ter uma bomba atômica novamente, vai demorar muito, porque ele precisa contratar todo mundo, ele perdeu todas as instalações, perdeu os arquivos. Teve um ano aí que o Irã sofreu um ataque também, eles perderam os arquivos, e uma cópia desses arquivos estava num lugar que também foi destruído, então eles perderam tudo, toda a documentação, como é que fazia para enriquecer, enfim. Esse é o conflito que a gente vê hoje. Mas por que ele está falando isso? Se você quiser saber, vai lá, lê o jornal, assiste aí os caras geopolíticos, tem uns caras muito bons que falam sobre isso aí, mas nós não estamos falando. Eu dei esse pano de fundo para vocês, porque eu sei que tem muita gente que não gosta nem de ver isso. Pô, guerra, não gosta de ver. Mas a gente precisa saber, gente. A gente precisa tomar conhecimento disso, porque ali no Oriente Médio é o palco da volta de Cristo. E quando Cristo voltar, vai ser o fim do mundo. Vai acabar tudo aquilo que a gente conhece como mundo. Vai ter outra história, vai começar outra história. E é isso que eu acho importante colocar para vocês, porque quem quiser continuar a história com Cristo tem que entregar sua vida para Ele agora. Então a gente está falando de um povo, olha que como Deus é maravilhoso, né? Eu já falei aqui algumas vezes que os judeus não reconheceram Jesus como Messias. Por quê? Porque eles estavam esperando um libertador político na época. Um libertador que viesse tirar eles do jugo romano. Você já imaginou, vocês viram, algum de vocês viram, ou quem não viu, estudou talvez, a Segunda Guerra, como foi ruim quando os nazistas subjugaram os judeus, né? Eles judiavam, maltratavam, levaram para campo de concentração. E os judeus lá em Jerusalém viviam assim, sob o jugo romano. O jugo romano era o exército romano era um exército muito cruel, muito belicoso, né? Eles eram cruéis, eles eram malvados. Eu não sei quem assistiu aquele filme A Paixão de Cristo, mas eu imagino, porque aqui em Isaías 52 fala quando Cristo foi assim muito judiado na cruz, antes dele ser colocado na cruz, fala que a feição dele estava completamente desfigurada e que as pessoas olhavam para ele até sentiam alguma coisa, né? Está escrito isso em Isaías 52. E eu, quando assisti aquele filme, eu lembrei disso, e era mais ou menos por aí, é o que os romanos faziam. Então, quando Jesus veio, ele não veio tirar. Lembra lá em João diz assim: eis, João Batista olha para Jesus e fala assim: ó, eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Cordeiro de Deus, um cordeirinho, uma ovelhinha, um cara manso, um cara doce, né? Que ele veio tirar os pecados do mundo. Ele não veio libertar politicamente o povo judeu. Agora, na segunda vinda dele, a Bíblia lá em Apocalipse diz que ele vai vir como um leão da tribo de Judá. Aí a coisa vai ficar feia. Por quê? Porque ele vem para julgar.
Agora, olha só, vamos falar assim, pô, mas Marcelo, você está falando aí do povo judeu, mas você é judeu? Não, não sou judeu. Eu sou cristão. E olha isso que eu acho uma coisa fantástica. Deus, ele fala aqui na Bíblia, em alguns livros, versículos, que ele endureceu o coração dos judeus. Quer dizer, o que é um coração endurecido? É aquele coração que não penetra nada. Você pode falar com argumento, mostrar história, mostrar teologia, mostrar a Bíblia, que é a palavra de Deus, mostrar tudo. E ele fala: não, 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 não acredito. Por que Deus fez isso? E ele falou que ia fazer. Endureceu o coração dos judeus para abrir uma brecha para quem? Para quem quisesse pertencer ao seu povo, para quem quisesse pertencer a Jesus, para quem quisesse estar ao lado de Jesus. Então, é o tempo dos gentios que eles falam, né? Que a Bíblia fala. Gentios é gentes. Antigamente existia gentios e judeus. Aí, quando Jesus Cristo veio, passou a existir três povos: gentios, que são, vai, o que a gente acabou de falar aqui, pagãos, são aqueles que não creem em Jesus. Muitos creem em Jesus como Salvador, sabia? Ou não, Jesus é meu Salvador, Jesus é meu Salvador. Mas quando você fala, não, não, ele não pode ser somente o seu Salvador. Ele tem que ser também o Senhor da sua vida. Uma coisa é ele ser meu Salvador e eu continuar vivendo do jeito que eu estou vivendo. Outra coisa é ele querer ser meu Senhor e eu ter que me comprometer com ele. Aí não, né? É aí que pega. Se ele não for o seu Salvador e Senhor da sua vida, você não vai ter um lugar ao lado dele na eternidade. Entendeu? Então ele tem que ser Senhor e Salvador. E é isso que ele fez, endurecendo o coração dos judeus. Ele abriu uma porta para os gentios, a gente que era gentil, se tornar um povo dele. E como que chama o povo dele? Igreja. Igreja com I maiúsculo, né? Não é igrejinha, igreja de bairro. Eu frequento uma batista, eu frequento uma presbiteriana, eu frequento uma metodista, eu frequento isso. Não, não é denominação, é igreja com I maiúsculo. São todos aqueles que têm Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Esses sim fazem parte do povo de Deus e esses sim são chamados filhos de Deus. O restante é criatura de Deus. Então, é isso aí. Foi isso que aconteceu. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu sou um cristão bíblico, né? E eu estou colocando isso para vocês ficarem alertas. Aí a gente falou aqui de profecia. Vamos ler essa profecia aqui, que está em Ezequiel. Olha que interessante que ele fala aqui, né? A profecia é uma atualidade isso, né? A gente está vivendo isso aqui agora. Olha, Ezequiel 38, capítulo de 1 a 6. Eu vou ler aqui, ó. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. Profetiza contra ele e dize: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. Fatiei que te volvas, porém anzóis no teu queixo, e te levarei a ti e todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão com pavês e escudo. Pavês era uma arma de guerra ali, né? Proteção, empunhando todos a espada. Olha agora, persas, etíopes e Puti, que era uma região, com eles todos com escudo e capacete. Então, você vê que ele fala aqui de Persas. Aqui ele fala Gog e Magog, isso é um mistério até hoje na Bíblia, porque ele fala que Gog é um príncipe e Magog é uma terra. Em outros textos aqui, só dando uma pincelada aqui, ele fala que é uma terra que vem do norte, que vai se juntar à Pérsia. Vê bem, então a terra que vem do norte. Quem é essa terra que vem do norte? Não se sabe. Alguns
geopolíticos, esses caras aí, que não mencionam a Bíblia, o negócio deles é a geopolítica mesmo, comentam, porque a gente sabe que, assim, existem alguns conflitos, né? Então, por exemplo, você tem Estados Unidos, Rússia, aí os aliados, então, os Estados Unidos é a favor de Israel, Rússia é a favor do Irã, aí você tem a China, e você tem que os Estados Unidos também não é muito ali com a China, mas a China pode se unir com a Rússia. Aí você fala, pô, então o exército do norte pode vir a Rússia, a China, todo mundo. Não sabemos, é um mistério, mas aqui está uma profecia. Mas aqui fala de persas, etíopes e Put com eles. Put é uma cidade também ali, é um lugar que no Antigo Testamento, ali talvez seja o Afeganistão, alguma coisa assim, Paquistão. Mas enfim, a Pérsia está incluída aqui, e é o Irã, e é o que a gente está vendo aqui hoje. Aí você fala assim, né? Aí, se você pegar aqui em Ezequiel 38, 23, diz assim, ó, assim eu me engrandecerei, vindicarei a minha santidade e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações e saberão que eu sou o Senhor. E o que ele está querendo dizer aqui? Que, quer ver, ó, em Êxodo 38, 16 também diz assim, e subirás, ó, está falando por esse reino do norte aí, e subirás contra o meu povo de Israel, como nuvem, para cobrir a terra. Deve ser milhões e milhões de pessoas, soldados. Nos últimos dias hei de trazer-te contra a minha terra. Olha só, Deus está trazendo eles contra Israel, contra a terra dele, para que as nações me conheçam a mim, quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gog, perante elas. Olha que interessante. Deus, está vendo como Deus é? Ele está falando, o ataque vai vir. Eu vou trazer vocês, vem para cá. Só que Deus vai agir sobrenaturalmente. Ele vai pôr um fim nisso, ele vai acabar com tudo isso daí. Aí você fala assim, não, mas olha, já aconteceu isso na Bíblia? Já. Olha aqui que ele fala aqui em Isaías, eu acho esse texto maravilhoso, né? É Isaías 30, Isaías 37, ó. Isaías 37, 36. Então, ali tinha estava havendo um conflito entre Israel e os assírios. Os assírios eram muitas pessoas. Israel sempre foram poucas pessoas. E eles iam massacrar Israel. Aí olha só o que Deus faz aqui. No 35, pois eu defenderei essa cidade e a livrarei por amor de mim e por amor do quem? Do meu servo Davi. E Davi. De quem é a descendência de Jesus? Jesus descende de Davi, que era de quem? Da tribo de Judá. Por isso que ele fala, o leão da tribo de Judá. O Jesus vem para ocupar o trono de Davi. Então, o anjo do Senhor saiu e feriu 185.000 no acampamento dos assírios. E quando os restantes se levantaram de manhã cedo, todos estavam mortos. Israel não mexeu uma palha. O anjo do Senhor derrotou 185.000 assírios. Então, você tem dúvidas? Isso aqui que a gente acabou de ler em Ezequiel, aquela profecia do capítulo 38, pode estar acontecendo. Né? Ele fala aqui de perto, vai vir, está vendo conflitos aí. Mas o que a gente tira com isso de lição? Qual é a lição que a gente tira disso tudo? Pô, vamos ficar com medo? Vamos comprar água, vamos comprar alimento, não vamos sair mais de casa? Ou não, mas o negócio é lá no Oriente Médio, não vai chegar aqui. Não sei, a gente não sabe. Mas preciso comprar água, sai correndo comprar água, comprar alimento, não vou sair mais de casa. Hoje eu vou cavar um buraco aqui, vou fazer um bunker aqui. Gente, não é por aí, não precisa fazer isso. A gente só tem que estar atento aos sinais. E estão acontecendo sinais. Lá no Oriente Médio, lá é o palco.
profético da volta de Jesus. Então, o que está acontecendo assim? Deus continua no controle. Vamos ficar atentos aos sinais e permanecer o quê? Firmes na fé. Que tudo que Deus fizer vai ser em prol de quem? Do grande nome dele e do seu povo. E nós, cristãos e judeus, pertencemos ao povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. Então, mesmo que o mundo inteiro se levante contra Israel, Deus vai proteger o seu povo, né? E eu fico muito assim confortável, satisfeito, sossegado, despreocupado, grato, muito grato de pertencer ao povo de Deus. Eu gostaria muito que aqueles que me escutam e ainda não se dobraram, não dobraram o seu joelho para aceitar Cristo como Senhor e Salvador, venham a fazer isso. Porque eu queria que vocês sentissem essa tranquilidade que eu sinto, mesmo diante de tudo isso. É triste ver a guerra, ver as fake news, né? Sobretudo a mídia aberta, né? As televisões que não são pagas. Né? Hoje, se você quiser saber alguma coisa de verdade, você tem que procurar na internet. Porque hoje muitas pessoas, aqui no Brasil mesmo, vão contra os judeus. Não, contra os judeus, não sei o quê. Falam que Israel bombardeou o hospital. Outro dia eu vi uma matéria, uma emissora pesada aí da rede, de uma determinada rede grande, falando que Israel tinha bombardeado um hospital lá no Hamas, lá no Irã. E, pô, aí mostra, se você perceber, você mostra os socorristas, tudo escrito em hebraico. Quer dizer, eram judeus. Aquela cena foi no Estado de Israel, não foi no Irã. E os caras invertem as coisas. Falam assim, o brasileiro é ignorante, não vai saber que aquilo lá é hebraico, né? Então vamos soltar essa notícia aí mesmo para a gente, não para a gente informar, mas para a gente formar opiniões. Então, gente, cuidado. Creiam somente em Deus. Deus não vai abandonar o seu povo. É isso que eu tinha para dizer hoje. É um assunto extremamente atual aí, tá bom? E é no nome do Filho amadíssimo, Jesus Cristo, que eu peço por todos vocês. Amém, Senhor.